Reforma tributária continua em discussão no Congresso. O advogado especialista em direito tributário destaca o que muda para os estados e municípios com essa aprovação. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre esse tema. Afinal, a pauta é conhecida no Congresso Nacional há mais de 15 anos. Mas o que seria reforma tributária? Vou comentar com você que eu não vou saber, não. Não sabe, não faz ideia? Não, ideia eu tenho mais ou menos, só que eu não vou saber explicar. Acho que deve reduzir aí a burocracia do consumidor ou do empresário? Olha, a burocracia eu creio que não vai reduzir, não. Mas o que eles estão querendo fazer em alguns projetos é, às vezes, transformar os encargos em encargo único. Eu não sei se eu concordo, não tenho uma opinião formada sobre isso, porque são muitos impostos que a gente paga, né? Então, não tem nem como dizer assim, olha, se botar um imposto único vai ser bom. Reforma tributária é isenção, por exemplo, estão querendo isentar de quem ganha até R$5.000. Reforma tributária é isso, vai mexer nas taxas e nas taxações. De forma simples e objetiva, Cláudio Ramos, especialista em direito tributário, explica que a reforma tributária implica diretamente em 3 situações incidentes ao consumidor: consumo, renda e bens. Uma das propostas pretende unir tributos federais, estaduais e municipais, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS e outros, criando um imposto seletivo. Nós temos 26 estados que vão discutir exatamente como que vai ser essa perda de receita e essa unificação. Nós temos mais de 5.000 municípios que vão exatamente discutir sobre esses serviços que vão ser então unificados em uma única base de imposto. E a União que vai precisar esclarecer exatamente como que ela vai fazer essa distribuição entre cada um dos estados e municípios. Se é critério geográfico, se é critério por atividade desenvolvida, como que vai ser essa devolução. Vale destacar, segundo o advogado tributarista, que num primeiro momento as propostas de reforma tributária não implicam na redução da carga tributária, mas na simplificação do sistema, garantindo maior segurança jurídica aos contribuintes. Reunir todos esses impostos é uma preocupação muito grande por parte deles. Lógico, a ideia é de facilitar aquela sopa de letrinhas, tem uma série de siglas aqui que vão acabar se reunindo, mas eu vou facilitar isso para o empresariado, para o contribuinte ter uma noção de transparência, mas não significa dizer que ao final, por exemplo, eu vou ter um produto mais barato, que eu vou ter uma mercadoria mais barata. Eu preciso verificar como que vai ser essa distribuição, como que eu vou tributar algumas mercadorias, como que eu vou tributar alguns serviços. No entanto, a aprovação da reforma se torna complexa, visto que depende de acordo entre a União, estados, municípios e o próprio Congresso Nacional. Não é uma situação simples em razão exatamente de toda essa quantidade de estados e municípios que nós temos e, de outro lado, que há uma perda da autonomia desses estados e municípios e das suas arrecadações. Por quê? Os impostos que estão envolvidos aqui, fora tributos da União, mas os estados e municípios, são próprios deles. E, naturalmente, eles não querem abrir mão de receita, como nós vimos, por exemplo, agora, quando o Congresso Nacional unificou, por meio de lei, a alíquota de imposto de gasolina, que foi uma redução para vários estados. Isso vai repercutir em receita no futuro para eles e para despesa. Olha, a verdade é o seguinte, eu estava até acompanhando outro dia uma entrevista e a verdade é clara. Hoje no país nós vivemos um regime escravagista e nós todos somos escravos do governo. Aliás, nem nos regimes escravagistas o tratamento era dado como é dado hoje. Porque se a gente for fazer a coisa na ponta do lápis, aquilo que você ganha, praticamente 30% fica efetivamente com você. 70% você gasta com impostos. São os impostos diretos que você paga através dos descontos lá no seu olerite, por exemplo. Os demais impostos que são atribuídos a você no dia a dia, em cada compra que você faz. Porque é imposto em cima de imposto. Você compra o arroz, ali tem imposto. Você compra o feijão, ali tem imposto. Você compra uma banana, ali tem imposto. Enfim, tudo que você compra tem imposto também. Se você for fazer a soma de tudo isso na ponta do lápis, do seu salário vai lhe sobrar 30%.
O resto é gasto com imposto. É dinheiro que vai diretamente para os cofres do governo, que mal utiliza o seu dinheiro. Pela própria estrutura que existe nesse país hoje. Os descaminhos que existem, a burocracia que engole grande parte desse dinheiro. O dinheiro, quando ele sai de Brasília, quando ele chega aqui, já chega pela metade. E isso é lamentável. Então é preciso que haja uma mudança radical em tudo isso que acontece hoje nesse país. Lamentavelmente hoje, lá no tempo da escravidão, o escravo tinha comida, tinha roupa, não é? Bem ou mal, mas tinha. Ele tinha saúde, porque se ele não tivesse, se o patrão, se o dono da senzala não cuidasse da saúde dele, ele não podia trabalhar para produzir, então tinha que dar saúde. E hoje nem saúde o povo tem direito. Essa é a verdade. Então hoje, lamentavelmente, nós temos que admitir que pelo tamanho do que o governo fica do dinheiro da população, do cidadão, 70% no final das contas, é um regime de escravidão. Escravidão imposta, praticada pelo próprio governo federal. E aí, evidentemente, se estende isso para os governos estaduais e municipais, cada um ficando com o seu quinhão. É preciso que se reveja tudo isso, que se pare de conversar, porque é só conversa. Quando eu era menino, eu já ouvia falar em reforma tributária. E essa porcaria, com alguns puxadinhos que aconteceram, que não mudaram nada a vida do cidadão, isso só está na conversa há décadas nesse país. É preciso que se faça alguma coisa. Agora, a gente contar com o Congresso Nacional, isso aí é perder tempo.